Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Esta é a nossa segunda aula sobre América Latina no século XIX e nós escolhemos falar hoje do México e do Haiti. São as duas independências que seguem um modelo diferente do que aconteceu na maioria dos outros estados da América Latina, que a gente tem que lembrar. Vocês vão fazer a prova esta semana, a A4, é matéria na A4 também, então essa aula ela ajuda vocês como uma revisão, de uma certa forma. Lembrando que quem lidera as independências na América Espanhola normalmente são as elites, aquilo que a gente chama de elites criolhas, né? Então, os filhos, netos, bisnetos de espanhóis nascidos na América, que eram considerados brancos e que normalmente eram grandes senhores de terra, tá? No caso do México, nós temos diferenças, no caso do Haiti, diferenças ainda mais radicais. O caso do México, ele é peculiar porque ele se inicia em 1810. Então vocês devem lembrar o seguinte: o que está acontecendo na Europa em 1810? Napoleão ocupou a Península Ibérica. Napoleão derrubou o rei da Espanha, que era seu aliado, inclusive, e colocou seu irmão no lugar. Isso gera um problema, por quê? Porque na América você tem as chamadas juntas governativas, que teriam jurado fidelidade ao rei, mas você não tem mais rei. Bem, de qualquer maneira, né, você tem no México um grupo que é muito fiel à monarquia. Mas onde é que nasce o movimento de independência? E que é o dia da independência do México, 16 de setembro. Nasce com a massa camponesa. Sempre que você vê camponês, você tem que pensar em terra. Então, os camponeses, eles querem o quê? Eles querem terra, terra para plantar. Eles querem que suas propriedades sejam reconhecidas e sejam respeitadas, sejam elas individuais ou coletivas. E as lideranças, né, que vão se projetar no início do processo de independência do México são dois padres. O Miguel Hidalgo, então padres e com detalhe, mestiços. Então nós lembra lá, pirâmide. No topo nós temos os chapetones, que são os espanhóis, os nascidos na Europa. Abaixo nós temos os criolhos, que se consideram brancos, mas nasceram na América. E abaixo deles os mestiços. Então são dois padres mestiços. O Hidalgo, ele lidera um movimento que começa com o chamado de Grito de Dolores, Grito das Dores. E nesse início do processo de independência do México, ele está muito imbricado com a questão religiosa. São camponeses católicos que marcham seguindo o estandarte da Virgem de Guadalupe, que é, né, uma das aparições, a primeira aparição de Maria na América, nas Américas, né, como um todo, e que é uma virgem que é pintada, né, que é representada normalmente com características indígenas. Né? Então você tem aí a Virgem de Guadalupe como um elemento central também no catolicismo desse início de luta de independência mexicana. Muito bem, no início nós temos grupos que não são camponeses, que não são dos grupos populares, que apoiam esse processo de independência. Mas essa ideia, né, de uma independência feita por camponeses não está muito distante em termos do terror que pode disseminar entre os grupos que temem por suas propriedades, quanto lá uma independência liderada por negros e alguns deles escravizados, como vai acontecer no Haiti. Já aconteceu nesse momento no Haiti. Deveria ter colocado o Haiti na frente, talvez. Mas, enfim. E aí, claro, aqueles que são fiéis ao rei e os grupos na colônia que se sentem ameaçados, o que eles vão fazer? Vão se unir contra os camponeses. O Hidalgo ele vai ser preso e vai ser fuzilado em 1811. Tá? A luta não vai terminar com Hidalgo, porque outro padre tinha se juntado ao movimento e ele assume a chefia desse movimento depois da morte do Hidalgo, que é o José Maria Morelos. O Morelos, diferente do Hidalgo, ele tinha uma forte influência iluminista. Ainda assim, de novo, ele é padre e é profundamente católico e vai estabelecer, por exemplo, né, nos documentos que ele escreve, que o México deve nascer como uma nação católica. Né? Ser mexicano não é algo que está unido ali em ser católico. Em 1813, o Hidalgo ele vai convocar um congresso
esse congresso que vai acontecer na cidade de Chilpancingo, e ela tem outro nome também, você vai redigir tanto a Declaração de Independência, quanto vai convocar a primeira Constituição que vai ser promulgada em 1814. Esta Constituição é uma Constituição liberal, tá? Inspirada pelos ideais iluministas. O Morelos tem apoio de membros dessa elite criolha, porém, quando o Morelos ele é capturado, condenado e morto, as lideranças, que são as lideranças criolhas, ou seja, que pertencem a esses grupos de elite, eles não vão ter, como o general Inácio Lopes Raiol, não vão ter o mesmo destino do Hidalgo e nem do Morelos, eles não vão ser mortos. Vamos lá, uma questão de vestibular da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, usando Otávio Paz, que é um dos principais escritores mexicanos, já falecido, e um dos meus grandes traumas no período da faculdade. Vamos lá. Otávio Paz, escritor mexicano, assim se referiu à participação de índios e mestiços no movimento de independência do México. A guerra se iniciou realmente como um protesto contra os abusos da metrópole e da alta burocracia espanhola, mas também, sobretudo, contra os grandes latifundiários nativos, nativo da terra, os crioulos, portanto. Não foi a rebelião da aristocracia contra a metrópole, mas sim a do povo contra a primeira. Daí que os revolucionários tenham concedido maior importância a determinadas reformas sociais que a independência propriamente dita. Hidalgo decreta a abolição da escravatura, Morelos a divisão dos latifúndios. A guerra de independência foi uma guerra de classes e não se compreenderá bem o seu caráter se ignorarmos que, diferente do que ocorreu na América do Sul, foi uma revolução agrária em gestação. Então, ele vai dar importância à questão da terra dentro desse processo da luta pela terra e da questão social. Veja a questão da escravidão como uma bandeira no início do movimento, já com Hidalgo. Muito bem. Segundo o autor, a luta pela independência do México, vamos lá, item A, contou com o apoio dos proprietários rurais, embora eles considerassem desnecessária a questão da ruptura com a Espanha. Ela está errada, tá? Opôs-se aos ideais políticos do iluminismo europeu. Eu falei para vocês que o Morelos era iluminista, a bandeira contra a escravidão, ela é uma bandeira iluminista também, né? E eles não chegaram a ocupar, né, a conseguir a independência do país, dividindo o país em regiões politicamente independentes. Recebeu a solidariedade de movimentos revolucionários europeus? Não, nesse momento é a era napoleônica, então não está contando. Enfraqueceu o Estado Nacional, favoreceu a anexação dos territórios pelos Estados Unidos? Ora, a anexação de territórios mexicanos pelos Estados Unidos só ocorre depois da independência do México. Então vai ocorrer a partir da década de 1830, mais de 10 anos depois da independência. E apresentou um caráter popular, manifestando questões sociais de longa duração na história do país. Essa é a correta. A possibilidade do México aparecer numa prova de vestibular, no Enem, como questão de México, ela é relativamente pequena. Mas ela pode ser chamada por conta do caráter de exceção da independência do México, e aí a questão popular, e pode ser chamada também por conta das questões agrárias, que vão estar na mesa nesse momento da independência e vão voltar a aparecer em outros momentos da história mexicana, principalmente com a Revolução Mexicana, que é assunto do terceiro ano, e com o Cárdenas, que finalmente vai fazer reformas que, de uma certa maneira, acomodam a questão agrária no México, já na década de 1930. Ele é contemporâneo de Getúlio Vargas. Tá? Uma outra questão, que não é sobre México, é sobre independência da América Espanhola, mas se você não lembra da independência do México, você pode errar. Então, é a Universidade Federal da Grande Dourados, 2010. No ano de 2010, a América Espanhola celebrará o bicentenário da emancipação política em relação à metrópole. Ok. Em 1810, eclodiram insurreições armadas no norte, México, a sul, Rio da Prata, das colônias hispano-americanas. Lembra que a gente falou que é a primeira fase da luta pela independência? Então,
Após mais de uma década de lutas contra o domínio espanhol, a maioria das colônias consolidou a sua independência. Sobre o processo de independência da América Espanhola, como um todo, pode-se afirmar que, no México, os movimentos autonomistas vitoriosos foram protagonizados pelo alto clero. Aí vai citar o Hidalgo e Morelos. Se você lembra mais ou menos que o Hidalgo e Morelos eram mestiços, eram padres, eles não são alto clero, tá? Eles não estão no topo, estão lá na base da pirâmide. A letra B. O processo de independência não conseguiu desarticular as antigas estruturas políticas herdadas do imperialismo hispânico. Por essa razão, os vice-reinados do Rio da Prata, do Peru, do México e da Gran Colômbia mantiveram intacta a sua unidade político-administrativa. A gente viu isso na aula passada, que você teve o quê? Uma fragmentação dos territórios, porque você tinha em cada um desses lugares grupos, elites que tinham interesses diferentes. A emancipação da América Espanhola foi um processo longo em que diversos setores da sociedade colonial enfrentaram as forças realistas e não poucas vezes enfrentaram-se mutuamente, entre parênteses, internamente, em torno de projetos sociopolíticos radicalmente opostos. Guardem esta. A letra D. No auge do descontentamento das colônias com a coroa espanhola, Napoleão ocupou a Espanha e instituiu seu irmão José como governante. Ok, esse processo arrefeceu os anseios emancipacionistas, pois Napoleão Bonaparte representava o pensamento da Europa progressista configurado na Santa Aliança. Então aí você tem uma série de informações, todas erradas, menos a primeira, e aí você continuando a ler, você descobriria, quer dizer, com a ocupação da Espanha aconteceu exatamente o contrário. Napoleão vai atacar a Espanha, vai derrubar o rei da Espanha, e aí você cria uma situação que é a seguinte, né? Não tem rei, mais do que arrefecer, né, que é diminuir o ímpeto, você vai aumentar o ímpeto desses movimentos. E Napoleão não era progressista e nem estava aliado à Santa Aliança, que de progressista não tem nada e nem existia nesse momento. E aí a última, os principais líderes da independência da América Espanhola, Bolívar e San Martín, cognominados libertadores da América, eram oriundos dos setores mais baixos da sociedade. Está errado, então não temos outra alternativa senão a letra C. Pode você ficar na dúvida com projetos sociopolíticos radicalmente opostos. Todas as outras estão erradas, mas vamos ficar nessa daqui. Se uns querem república, outros querem monarquia, são projetos radicalmente opostos. Se uns querem centralização política, outros descentralização política, são projetos radicalmente opostos. Vocês viram a minha mão aqui girando, trazendo coisas aqui para frente, é porque meu cachorro queria pegar o estojo que estava em cima da mesa e correr com ele, então tive que mudar de lugar. Mortos o Hidalgo e o Morelos, a luta ela não acaba com eles. Só que agora quem se projeta como lideranças, né, as lideranças que se projetam nesse movimento, serão principalmente membros das elites crioulas, com poucas exceções, como o Vicente Guerreiro, que era mestiço com negros e que vai se tornar o segundo presidente do México, né, o que vai abolir a escravidão definitivamente no México em 1829. Mas, a rigor, né, os líderes do processo de independência são esses grandes latifundiários, e a independência do México ela vai ser finalmente atingida em 1821, 18 de setembro. E quem assume o poder é o Agustín de Iturbide. O Iturbide, ele consegue um consenso junto com outros grupos da elite mexicana no chamado Plano de Iguala, em que ele vai se estabelecer que o regime será uma monarquia, ele vai ser declarado imperador, ele vai afirmar que vai respeitar os direitos, né, daqueles latifundiários, os direitos daqueles senhores, vai se chegar a um acordo, primeiro, sobre a questão da escravidão, que era um tema importante para alguns que estavam lutando ali. Então, todos aqueles negros escravizados que tinham nascido no México serão libertados. Então, só não são libertados aqueles que vieram de fora, aqueles que não nasceram no México. Então, vão ter que esperar até 1829. Então,
México, Haiti e Brasil foram as únicas nações das Américas que tiveram regimes monárquicos, tá? O Peru quase teve, mas não teve. E o Iturbide, ele vai ter um governo muito conturbado, né? Por quê? Porque se havia aqueles que apoiavam a monarquia, mesmo entre os monarquistas, havia aqueles que não gostavam do Iturbide. Se havia aqueles que até aceitaram o Iturbide como monarca, esses aceitaram a monarquia para poder consolidar a independência. Eles eram republicanos. Eles estavam muito mais próximos ali dos Estados Unidos, que era o modelo republicano por excelência naquele momento. Muito bem. Então, o Iturbide ele vai permanecer governando até 19 de março de 1823. Ele renuncia e vai embora para o exílio. Mas depois ele cisma de voltar. E nisso que ele cisma de voltar, ele vai ser capturado e vai ser fuzilado. Então ele não vai sobreviver. Os filhos dele, que eram criancinhas, sobrevivem, ele não. Vamos dar um salto temporal agora. Então nós vamos sair lá da década de 1820 e vamos para a década de 1860. O que está acontecendo na América neste momento? Na América do Norte, Guerra de Secessão. Os americanos estão muito ocupados numa guerra civil para fazerem valer a doutrina Monroe. Na Europa, nós temos, governando a França, Napoleão III, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte, que vai ser eleito presidente, falaremos disso no próximo conteúdo, mas dá um golpe de Estado e se torna imperador. Havia no México gente que mantinha sentimentos monárquicos, seja entre os fazendeiros, altos setores da igreja e do exército, e que estavam incomodados com as reformas promovidas pelo presidente Juárez, que queria modernizar o país, acabando com alguns privilégios e fazendo reformas que esses grupos não queriam apoiar. Napoleão III tinha interesses em imperialistas na América. O que é isso? Ele tinha interesse em recolonizar alguns territórios da América, agora anexando-os ao domínio francês, seja ele direto ou indireto. E é o que ele vai tentar fazer com o México. Ele vai buscar alianças com a Bélgica, com o Império Austríaco, vai buscar o apoio da Espanha e do Reino Unido, que o México não estava pagando a dívida externa que tinha com esses países, e aí eles vão promover uma invasão do México. A Espanha e o Reino Unido percebem que Napoleão III tem uma agenda própria e secreta, que ele não é uma pessoa confiável, não era mesmo, e vão pular fora. Então, os austríacos, os belgas e os franceses vão ser sócios nessa investida contra o México, que derruba o presidente Benito Juárez e vai criar uma monarquia que se estenderá de 1861 até 1867. Quem vai ser o imperador do México? Maximiliano, que era um príncipe austríaco, que era irmão do imperador da Áustria, que era primo do Dom Pedro II, esteve aqui no Brasil, inclusive, visitando o Brasil, que ele tinha sido noivo da filha caçula do Dom Pedro I, então a moça morre, mas ele mantém uma paixão por ela pela vida inteira, então ele vem conhecer o Brasil e leva para a Europa beija-flores e outros animais aqui da fauna brasileira. Ele que vem aqui para o México para se tornar imperador. Essa monarquia no México, ela vai ser apoiada por setores da sociedade, mas ela vai ser profundamente rejeitada pela maioria da sociedade mexicana. Então, logo termina a Guerra de Secessão, os norte-americanos vão interferir no México para apoiar os republicanos que vão lutar para acabar com a monarquia, expulsar esse imperador e restaurar a república no México. Então, a experiência monárquica, essa segunda experiência monárquica no México, dura de 1861 até 1867, e o destino do Maximiliano vai ser o fuzilamento. A esposa dele, que é a Carlota, princesa belga, tinha ido para a Europa para buscar apoios militares, porque os franceses, Napoleão III, quando vê que a coisa está ficando esquisita, ele tira as tropas dele, e aí cai a monarquia mexicana. Então, o México ele tem essas duas experiências monárquicas. E a gente vai falar agora de um terceiro momento da história do México, e ano que vem vocês devem falar de Revolução Mexicana, que é o Porfiriato.
Então, Porfírio Dias, que era um militar, consegue chegar ao poder no México em 1876. O Porfírio Dias, ele representa, de um lado, os ideais de progresso do século XIX, lembrem aí da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, telégrafo, a expansão das linhas férreas, a exploração do petróleo. Então, todo esse incentivo à modernização do México, à industrialização, inclusive, o Porfírio Dias vai fazer. Então, ele vai estimular os investimentos estrangeiros no México. Então, você entra muito dinheiro no México, mas a exploração das riquezas do México por empresas estrangeiras vai resultar na saída desse capital também para os países de origem desses investimentos. Tá? O Porfírio Dias, ele tenta atrair imigrantes para o México, ele cria vantagem. Então, se você viesse da Europa para o México, você teria vantagens, mas os Estados Unidos é um atrativo muito mais forte para qualquer imigrante nesse momento. Agora, durante o período do Porfírio Dias, nesse ideal de modernização, ele vai apoiar os grandes fazendeiros que tinham interesse em acabar com a estrutura agrária mexicana herdada do período anterior à ocupação, né, que seriam as terras indígenas que no México são chamadas de ejidos, né, que são propriedades da comunidade indígena. Então, Porfírio Dias, ele é um elemento de modernização do México, mas ele também reforça a desigualdade social na medida em que ele estimula a ampliação das terras desses grandes fazendeiros. Ele reprime os opositores, então tinha eleições, mas ele sempre ganhava as eleições. Até que em 1910 começa um grande levante popular, um grande levante camponês. Tá? E aí a última questão que eu separei aqui de México é uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, falando de questão agrária no México. E vocês podem fazer a ponte lá com o Hidalgo e com Morelos, e voltar aqui para a Revolução Mexicana. O problema agrário está na base dos conflitos sociais e políticos da história do México. Desde a independência até a Revolução, todas as tentativas de mudança estrutural, independência, reforma, que é lá o Juárez, porfiriato, revolução, decorreram da necessidade essencial de resolver essa questão-chave. Identifique o problema agrário ao qual se refere o autor do texto e estabeleça sua relação com a Revolução Mexicana de 1910. O problema, exatamente, garantir o acesso dos camponeses, em sua maioria de origem indígena, à terra. E, na base disso, nós temos o levante camponês. Então, olha a resposta, que foi a resposta da banca. A concentração de propriedade de terra na mão de poucos. Então, daqueles fazendeiros que o Porfírio Dias favoreceu ao longo dos seus 30 anos de governo. Então, a concentração da propriedade da terra acirrou o descontentamento da maioria camponesa e indígena que estava sendo alijada, privada, de suas propriedades individuais ou coletivas. E aí uma observação, nós vamos ter duas grandes lideranças populares na Revolução Mexicana. O Emiliano Zapata, no sul, que é de origem indígena, então que vai liderar esses camponeses e camponeses que são indígenas, em sua maioria, que vão incendiar as fazendas, as refinarias de açúcar e vão organizando um exército popular que caminha para a capital do México. E no norte nós temos o Pancho Villa. Pancho Villa é mais aquilo que a gente chama de bandido social, ou seja, ele era um bandido, mas que fazia o gênero Robin Hood, né, em alguns momentos, quando lhe convinha, roubava dos ricos para dar aos pobres. E ele também defende uma reforma agrária, e ele também vai liderar tropas. O México, o norte do México, aquela região mais árida, é aquela região que está muito próxima dos Estados Unidos, e o Pancho Villa também é outra liderança que marcha rumo à capital. Mas Revolução Mexicana é assunto do ano que vem de vocês, ok? E vamos para a independência do Haiti, que é o movimento de independência mais atípico ocorrido nas Américas, tá? Porque as elites crioulas, em nenhum momento, elas conseguem tomar o poder desse movimento. Então, a Revolução Haitiana, ela se estende de 1791 até 1804. Então, 1791 até 1794, nós temos a luta pela independência na ilha de Santo Domingo, que é essa ilha aí. Então, você vê que o Haiti é só um pedacinho dela, é só essa parte mais clarinha. Então, de um lado você tinha a colônia espanhola
que vai vir a se tornar a República Dominicana, e do outro lado nós tínhamos o Haiti. Quando começa a luta de independência do Haiti, o Haiti vai ser somente a segunda independência da América. Veio a dos Estados Unidos, depois vem a do Haiti. A escravidão no Haiti, na lavoura de cana principalmente, ela é extremamente violenta. E as ideias iluministas, elas circulavam de boca a boca, elas circulavam quando o indivíduo, por exemplo, ia no mercado, quando ele ia ao porto, quando ele eventualmente, né, mesmo sendo um ex-escravo, ou até um escravo, era convocado para lutar junto com os seus senhores contra ingleses, espanhóis, etc. As ideias circulam, você não consegue segurar essas ideias. E o principal líder, né, desse início da Revolução no Haiti é o Toussaint Louverture, né, e que ele nasceu escravo, ele em algum momento foi alforriado ou ganhou sua liberdade de alguma forma, ele recebeu uma educação, né, de um dos membros do seu círculo mais próximo, que era o seu padrinho, que vai lhe colocar em contato com as ideias iluministas, vai ensiná-lo a ler. Vai ser alforriado, participou de lutas ao lado dos franceses contra os espanhóis, contra os britânicos, e quando ele já está, né, já um homem maduro, casado, etc., ele acaba se tornando o líder desse movimento, desse levante contra os franceses. 1791, acabou de acontecer a Revolução Francesa, a França está muito ocupada se defendendo dos seus vizinhos, e os colonizadores, né, que eram chamados de grandes brancos, Grand Blanc, eles vão ter que se virar sozinhos, sem o apoio da metrópole. Tá? O Louverture, ele vai, né, liderar um exército que era formado por livres e por escravizados, que era formado por negros, mestiços e brancos. O Louverture, ele não vai discriminar os brancos que queiram lutar pela independência do Haiti e contra a escravidão. Em 1794, nós temos um marco. Os jacobinos, eles vão acabar com a escravidão nas colônias, e isso vai fazer com que, no Haiti, acabe a escravidão. Tem a lei, né, que veio da metrópole. Isso vai agradar os antigos donos de escravos? Não. Mas eles vão ter que engolir, nesse momento, a abolição da escravidão como uma ordem vinda da metrópole. A partir daí, os franceses, né, e os haitianos, eles vão se juntar numa guerra contra a Espanha, que estava fazendo oposição à França na Europa, e o Louverture vai conseguir conquistar toda a ilha de Santo Domingo. Ele era o líder desse exército. E aí a escravidão vai acabar na ilha inteira. Lembrando, ó, na ilha inteira. Então houve um momento que a ilha inteira se torna Haiti. Questão sobre a Revolução Haitiana. Então, FUVEST 2001. Neste território não poderá haver escravos. A servidão foi abolida para sempre. Todos os homens nascem, vivem e morrem livres. Isso daí é uma ideia tirada da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É uma ideia fundamental do iluminismo. Todo homem, qualquer que seja a sua cor, pode ser admitido em qualquer emprego. Então, são dois itens da Constituição do Haiti, né, que vai ser liderada aí pelo Louverture. O Louverture, lembrando, ele era um homem educado, ele tinha tido acesso à educação mesmo tendo nascido escravo. Então vamos lá. Como no Haiti, em todos os demais movimentos, houve preocupação dominante com as aspirações populares. Tá certo isso? Não. A independência do Haiti foi um caso especial nas Américas, pois foi liderado por negros e mulatos. Você já tem a sua resposta, mas vamos ver o que está escrito ali. Na mesma década da independência do Haiti, as demais colônias do Caribe avançaram a sua libertação. Houve colônias do Caribe que se tornaram independentes no século XX, como a Jamaica, por exemplo. O movimento de independência do Haiti foi inspirado pelo modelo dos Estados Unidos. Pelas ideias iluministas, sim, pelo modelo americano, não. A independência do Haiti foi concedida por Napoleão, com base nos princípios liberais. Também não. Napoleão desistiu do Haiti. As tropas napoleônicas foram derrotadas, mas nada disso. Muito bem. Nós temos tensões nesse Haiti independente. Os brancos, os mestiços ricos, não queriam abrir mão da escravidão. Tiveram que abrir. E os negros não queriam voltar a trabalhar para os seus antigos senhores, que ainda não tinham se acostumado com a ideia de que eles não eram mais escravos.
Mas para manter a economia funcionando, o Louverture ele vai estabelecer o trabalho compulsório. Então, isso gera, né, um primeiro desgaste entre o Louverture e os outros. Por que ele estabelece trabalho compulsório? Que a gente já sabe o que é. Das aulas anteriores, da BNCC, porque o que o Haiti produz? Ele produz cana, ele tem que continuar a sua produção. O general que mais vai discordar do Louverture é o Dessalines. Então, o Dessalines ele tem algumas características próprias dele. Primeiro, né, ele era conhecido pelos seus métodos violentos. Tá? Então, ele não vai negociar com os brancos, ele não vai abrir mão, né, de um determinado grupo de princípios. Tá? Ele era conhecido por não fazer prisioneiros, ele era conhecido por destruir as propriedades dos brancos. Você tem representações do Dessalines, né, sempre como um homem cruel. Essas representações, claro, são feitas fora do Haiti, né, mostrando aí o Dessalines como um selvagem, né, como um sujeito sedento de sangue. O Napoleão Bonaparte assumiu o poder em 1799 e vai tentar reinstituir a escravidão e vai tentar recolonizar o Haiti. Então, manda uma tropa para invadir o Haiti. Logo no início dessa luta, o Toussaint Louverture ele vai ser capturado, né, ele vai cair numa armadilha, vai ser mandado para a França. Ele já era um homem, ele não era um homem jovem, ele vai adoecer e vão deixar ele morrer sem lhe prestar nenhum atendimento médico. Isso é sabido hoje, tá? Quem assume o comando agora é o Dessalines. Então, o Dessalines é o sujeito que vai consolidar a independência do Haiti. Então, de um lado, você tinha o Dessalines, que era conhecido como um sujeito que não fazia prisioneiros, e do outro lado, nós tínhamos o general francês Rochambeau, mandado por Napoleão, que também era conhecido por praticar crueldades, inclusive contra a população civil, mesmo aqueles que não estavam lutando com Dessalines. Resultado disso é que aqueles que não concordavam com Dessalines, mas queriam garantir a independência, têm que se unir a ele. E Dessalines vai derrotar, junto com os exércitos haitianos, as tropas francesas que vão ter que se retirar. Então, a vitória do Haiti, a independência definitiva do Haiti, vai ser em 1º de janeiro de 1804. E o Dessalines ele vai se declarar imperador, como Jacques I. O Haiti apoia os movimentos de independência de outros países. Por exemplo, Bolívar passou um tempo no Haiti, foi acolhido no Haiti. Tá? O Dessalines ele vai iniciar um processo de expulsão dos franceses e dos brancos, né, enfim, do país. Então, acredita-se que entre 3.000 e 5.000 pessoas tiveram que sair ou foram mortas. Muitas delas não vão para a França. A França está lá nas guerras napoleônicas, eles vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos recebe muita gente vinda do Haiti nesse momento. Ele mantém o trabalho compulsório, mas em 2 categorias. Então, de um lado, você pode ser camponês ou você pode ser soldado. O Dessalines ele vai manter relações comerciais com os Estados Unidos e Inglaterra, porque ninguém reconhece a independência do Haiti. O Haiti vai ser tratado tipo como um pária nesse momento. Quando temos o Congresso do Panamá, em 1826, os haitianos não são convidados. E nós temos, né, aí um golpe contra o Dessalines. Então, 2 dos seus generais, o Pétion e o Christophe, vão assassinar o Dessalines e ele termina o governo dele em 1816. Então, o Haiti vai ser dividido em 2 estados. Nesse momento, os espanhóis tinham recuperado a outra metade da ilha. E nós vamos ter a reunificação somente com Jean-Pierre Boyer, que vai ser presidente entre 1818 até 1843. Então, em 1820 e 21, as tropas do Haiti conquistam todo o território de novo, unificam a ilha. Em 1825, a França reconhece a independência do Haiti, desde que o Haiti pague uma indenização à metrópole. Então, o Boyer ele aceita fazer isso, só que isso cria uma dívida externa haitiana enorme, que vai se arrastar até o século XX. Tá? A República Dominicana, depois, ela consegue se separar do Haiti, e voltar a ser um território separado e permanece até hoje. Eu estou chamando de República Dominicana, mas ainda não era a República Dominicana. Aliás, a instabilidade na ilha faz com que a República Dominicana
ela volte a ser colônia espanhola, a pedido de setores da ilha, né, que não querem o domínio do Haiti, então eles têm que lutar contra o Haiti, há aqueles que querem voltar a ser colônia, e somente em 1865 é que a República Dominicana consegue a sua independência. Então é um processo à parte, mas a gente não está falando deles. Mesmo com esse problema todo de instabilidade, de guerra, etc., a gente não pode desconsiderar o processo de independência do Haiti, porque ele é um marco, ele é fundamental dentro da América e ele vai, né, ser importante porque ele vai destoar totalmente dos modelos que nós temos na América por ter sido liderado por escravizados, por negros. E num momento em que você tem escravidão como algo universal dentro da América. Então o Haiti, ele se torna independente, ele vai ser sempre governado por negros. Alguém pode dizer, mas isso não quer dizer nada se eles fazem a mesma política. Quer dizer sim, porque o racismo, ele é um fator importante quando você vai desqualificar o outro. Vocês vão estudar Max Weber esse ano, acho que já estão estudando, acho que estudaram no primeiro trimestre, e o Weber, quando ele fala, por exemplo, da questão da classe social, ele introduz um fator que é a questão do compartilhamento de uma mesma cultura. Então, muitas vezes você ascende socialmente, mas por você não compartilhar dos mesmos códigos culturais, da mesma cor de pele ou o que quer que seja, você continua sendo visto como o outro, como uma ameaça, como um estranho que pode ser jogado para fora a qualquer momento. O Haiti, por exemplo, ao longo de todo o século XIX, ele sofreu bloqueios por parte dos seus vizinhos, seja porque eles não aceitavam o fim da escravidão, seja porque eles não aceitavam negociar em pé de igualdade com quem eles acreditavam que era inferior, no caso, homens negros, que eram aqueles que comandavam o governo do Haiti. Uma questão bem recente da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. Considere as afirmações abaixo sobre a história do Haiti no século XIX. Número 1. A Revolução da Independência teve início com uma grande rebelião de escravos e logo se transformou em uma luta mais ampla pela abolição da escravatura e contra a dominação colonial francesa. Está correta. O exército francês, enviado por Napoleão Bonaparte em 1804, conseguiu restabelecer o domínio colonial na ilha e o retorno da escravidão com o encerramento do processo revolucionário local. Ela é incorreta e vejam quão importante, quão simbólica é a independência do Haiti, porque foi a primeira derrota de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não tinha começado a ser derrotado ainda. Ele pode falar, mas não era Napoleão quem estava liderando esse exército. Não, não era. Era um dos seus generais, da mesma maneira que na Península Ibérica não vai ser Napoleão em pessoa que vai liderar a guerra peninsular, que vai ser perdida também. Tá? O Haiti, mesmo sendo uma das repúblicas mais antigas das Américas, a segunda, porque o Louverture não proclamou nenhum império, tá? E tendo auxiliado nas lutas de independência de outros países americanos, foi excluído do primeiro encontro de nações americanas independentes em 1826. Vocês têm que lembrar, é o Congresso do Panamá. Quais estão corretas? Apenas a 1. A 1 e a 3 estão corretas. Apenas a 2, apenas a 3, apenas a 1 e 3. Ok? Então vamos terminar aqui falando da MINUSTAH, que foi a missão da ONU no Haiti, que contou com a liderança dos brasileiros, tá? De militares brasileiros. Então, no século XX, né, o Haiti ele tem dois momentos, que são dois momentos bem críticos. Um vai ser a intervenção americana, entre 1915 e 1934, os americanos ocupam a ilha. Então, é aquele momento da política do Big Stick, que eu comentei com vocês quando comentei sobre Estados Unidos, a gente vai voltar a falar quando for falar de imperialismo. E depois nós vamos ter uma longa ditadura durante a Guerra Fria, entre 1957, a ditadura dos Duvalier. Por quê? Porque primeiro governa o pai, que tinha um apelido de Papa Doc, e depois vai passar o poder para o filho, que era o Baby Doc. Essa família Duvalier, né, ela foi extremamente corrupta, ela vai se perpetuar no poder, ela vai usar, inclusive, das superstições da população em relação ao voodoo para garantir o seu poder. Então, o Haiti, ele acaba, né, até os dias de hoje, ele é o país das Américas com o pior IDH de todos. Em 2004, o governo interino do Haiti pediu ajuda à ONU, e aí que entra a missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti. É uma missão
tanto humanitária quanto policial. Foi uma forma do Brasil, na época, de mostrar a sua relevância na América Latina e no Caribe, né? Você tinha um projeto, que era um projeto do governo da época, de conseguir, né, era uma campanha, né, que o governo na época era o Lula, fazendo para que você pudesse conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil se engaja numa série de missões, não somente aqui nas Américas, mas também você tem a missão no Congo, que é importantíssima, né? E vai ser liderada também por um general brasileiro. E a MINUSTAH ela deveria permanecer entre 2004 até 2010. E aí, em 2010, veio um terremoto, foi um terremoto terrível, que vai matar entre 5 mil e 10 mil pessoas no Haiti, que vai causar uma destruição enorme, e aí é estendida a presença brasileira lá. Essa missão é tanto considerada bem sucedida, ela conta com vários países, os militares brasileiros, talvez alguns de vocês, o pai ou a mãe tenham estado lá no Haiti, não eram os únicos, tá? Ela é bem sucedida em alguns aspectos, ela é criticada em outros, né? Inclusive envolvendo uma série de escândalos, né? Mas, no geral, foi uma missão feita, né, pelo Brasil e que atingiu os objetivos, que eram os objetivos traçados pela ONU, que era dar apoio ao Haiti e tentar garantir a segurança e a recuperação do país em um momento de transição. Depois a ONU cria outra missão, já não liderada por brasileiros, muda, né? Essas coisas elas circulam também. Então é isso, esta é a nossa aula de hoje. Estudem para A4, usem o fórum, façam os exercícios que forem disponibilizados, deixem as dúvidas, assistam à revisão e eu espero que vocês saiam bem na prova da base comum. Tchau, tchau.